Podcast Laços. Deixa eu dar uma parada, respirar um pouquinho e falar uma coisa para vocês. Sabe quando você tem uma pessoa que é admirável e você tem a grande oportunidade de estar perto dela? Tudo isso começou, a minha relação com esse sujeito que está aqui do meu lado, graças à minha filha. A minha filha estudava com o filho do irmão dele, do Marcelo Gasparini, e aí eu já entreguei quem está aqui comigo hoje. E se aproximamos, né, toda essa estrutura, essa conversa de parte pessoal, parte profissional, e eu, aos poucos, fui conhecendo a família Gasparini inteira, entender no legado do pai dele, do seu Elson Gasparini, e muito mais do que o legado aí de político, de gestor público, eu vi o legado da família. A família Gasparini é extraordinária. Gente, Geraldo, É. você tá. Mas qual que é a história? Você tá puxando muito saco do Maurício. Cara, convive com a família para vocês. Convive com o Maurício Gasparini. E aí nós vamos entrar em alguns temas aqui. Maurício, muito bem-vindo ao podcast Laços. Você entregou rapidinho na hora que você falou, Eu Marcelo. não Nem aguentei. você se deu conta que estava Tá. entregando, né? Eu já estava ansioso. Que delícia estar aqui com Ô, meu você, caro. meu irmão. Fantástico. Wander, parabéns por esse projeto. Que legal, obrigado. E desde o nome que você escolheu, Laços, né? Aí eu Essa acho que palavra isso quer aqui dizer é muita avocado. coisa, essa palavra quer dizer muita coisa. E essa palavra é a sua cara, Geraldo. Ah, que legal, cara. Que Porque obrigado. você é um cara que realmente fomenta isso, né? O laço entre as pessoas, o teu networking é uma coisa assim inimaginável Ah, que legal. e que você continue aí entrelaçando as boas almas, né? Obrigado, meu querido amigo. O Maurício me fez um convite, está mais ou menos uns 6 anos, para trabalhar com ele lá no gabinete. Que na verdade não é um trabalho, é uma missão. E aí eu tive a grande oportunidade de ficar mais de 4 anos no gabinete dele. E eu já falei isso em outras ocasiões, Maurício, assim, era impressionante. Eu levava pessoas lá no gabinete e elas chegavam de várias formas, né? Mal de saúde, mal de mente, com problemas financeiros, com problemas políticos, com qualquer coisa que fosse. Agora, a única certeza que a gente tinha, tanto eu como a equipe inteira ali, a gente tinha certeza que eles sairiam diferentes. Não quer dizer que o vereador ia resolver a vida das pessoas, mas o ser humano Maurício Gasparini, através do atendimento, da acolhida, de toques também, de Aham. aconselhamento, o clima era diferente. Eu queria que você falasse um pouco desse clima do seu gabinete, que é impressionante. Cara, eu acho que é uma coisa natural que não nasce só de mim, acho que nasce das pessoas que estão envolvidas ali no nosso trabalho do dia a dia, né? Quando eu te chamei para vir para a equipe, era por saber desse teu lado também afetivo, de se preocupar com o próximo, de se doar pelo próximo, sem nunca pensar em ter retorno financeiro, seja ele qual for. Eh, Você me deu uma grande lição de vida, Geraldo, quando a minha equipe e nós traçamos um projeto aqui em Ribeirão. Você deve se lembrar que era o projeto Educando para o Ah, Futuro, fantástico né? projeto. Onde a gente ia em escolas públicas e privadas levar informação, capacitação a Sim. crianças e jovens, preparando eles para o futuro. E então a gente fazia um ciclo de palestras, né? E palestras de vários temas na área da saúde, na área da prevenção de drogas. E eu te fiz um convite para você participar numa das edições Muito desse bacana. projeto para fazer uma palestra sobre inovação, Sim, tecnologia, sim. nesse mundo novo aí que estava surgindo na época e que, infelizmente, essas crianças, se não fosse essa oportunidade nesse projeto, talvez cresceriam sem nunca saber das Sim, possibilidades exatamente. que o mundo apresenta. E você abraçou esse projeto como ninguém, sabia que naquele momento você estava passando Sim. por dificuldades, né, na vida pessoal, financeira, e em nenhum momento você deixou aquilo te abalar o compromisso que você fez com esse projeto, fez todas as palestras sem nunca pedir R$ 1 para nada, né? E, gente, não eram poucas palestras, não. Geraldo começava na palestra às 7 horas da manhã, terminava às 6 horas da Mas tarde, para fantástico. várias turmas, né? E naquele momento eu vi que você era uma pessoa especial e que muitas vezes colocava o próximo na frente da própria pessoa. E eu cresci com um homem desse jeito na minha casa, né? O meu pai, a primeira lição de vida dele foi essa para nós: pensa no outro.
pensa no outro, Olha que né? fantástico. E eu vi que a gente tinha os mesmos valores, os mesmos princípios. E eu falei, putz, se esse cara já está fazendo tudo isso de graça, imagina se ele tiver um Que ba incentivo e tal. E foi quando eu te chamei para ir para a equipe, e não me arrependo. Acho que a gente está entrelaçado pro resto da vida, independente de cargo, de estar exatamente. junto em alguma frente. Mas nós estamos entrelaçados pro resto da vida aí. Olha só que Muito bom. bacana. É um orgulho ter você como Olha, amigo, que bacana. principalmente. Te agradeço muito. E aí eu ganhei de presente mais uma família, Eu né? puxo o saco dele também, não é só ele que puxa o meu, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse projeto foi sensacional. Nós estamos tentando voltar com ele, viu? Que bacana. Nós vamos buscar voltar com esse projeto. Estamos aí à frente de um Opa. novo mandato, né? Que bacana. É o quarto Como mandato vereador, seu. quarto mandato, mais os 4 anos que nós estaremos aí se dedicando à causa pública. E eu tenho esse sonho de voltar com esse projeto. A pandemia interrompeu Sim. e depois disso a gente não conseguiu voltar por N fatores. Mas agora não tem mais desculpa, né? Temos 4 anos aí para trabalhar. Com certeza nós vamos estar voltando com algum novo tipo de formato, lógico. Acho que a gente tem que usar a tecnologia aí a Sim, nosso sim. favor, né? Os A nova- algoritmos da vida. Mas nós vamos voltar. Tem parceiros aí cobrando a gente disso aí. Ó, que bacana. O Maurício, eu estava tentando fazer um paralelo, né? 4 mandatos seu e 4 mandatos do seu pai como prefeito. É verdade. Sendo um deles que foram 5 anos, né? Na época da ditadura, essas Isso. coisas. Então, assim, quando você vê Ribeirão Preto, você lê Família Gasparini. Por quê? Verdade. A fala do seu pai sempre era muito concreta. Cuide dos outros, prepare os outros, cultive, estimule, fale isso e tudo mais. Então, Ribeirão Preto deve muito à sua família, né? Por quê? Uhum. Olha o crescimento de Ribeirão. Olha as praças que nós temos em todos os lugares. Olha a continuidade que você está dando a todo o trabalho, né? Então, quando você fez a mesclagem com o teu pai, né? Ele estava como deputado, você como vereador, você criou várias situações também. E uma delas foi o Parlamento Metropolitano. Porque só para vocês entenderem, o Maurício vai explicar um pouco isso, mas assim, nós temos aqui a região metropolitana com 30 e poucos prefeitos. E aí, o que você fez mesmo aí com os vereadores? Só o povo saber. Essa história foi uma luta, né, de muitos anos da Câmara Municipal, dos prefeitos aqui, em tornar Ribeirão Preto uma região metropolitana. E o porquê dessa luta? Porque quando você consegue compor uma região metropolitana, você consegue benefícios junto ao governo do estado e ao governo federal. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser vereador e o meu pai ainda como deputado estadual. Então eu vi a luta do meu pai, dos nossos deputados estaduais aqui, para que isso se tornasse realidade e conseguir participar efetivamente como vereador dessa conquista. Claro. E mais ainda, quando Ribeirão se tornou região metropolitana, eu vi a importância que o Poder Legislativo teria nesse processo. Foi quando eu idealizei e criei na Câmara Municipal o Parlamento Regional Metropolitano. Olha que legal. Onde, através do voto, os vereadores das 34 câmaras municipais da região elegem um representante. Olha que... E, graças a Deus, meus pares me colocaram agora pela 3ª vez já como presidente do Parlamento Regional Metropolitano, um mandato que vai até o ano que vem, maio do ano que vem. Então eu quero me dedicar bastante esse ano a essa causa. A gente precisa de grandes avanços em termos de região metropolitana. O último foi divulgado agora, mês passado, através da Secretaria de Estado que esteve aqui presente, que nós vamos ter o escritório técnico da região metropolitana. Mas eu estive há pouco tempo conversando com o prefeito Ricardo Silva, que assumiu a presidência da região metropolitana. Certo. E nós compactuamos uma parceria, nós vamos andar juntos, vamos tentar uma audiência em breve com o governador, levando os 34 prefeitos, para que a gente possa montar uma pauta produtiva para a nossa região e vamos começar a fazer reuniões bimestrais aqui na cidade, reuniões temáticas, onde a gente vai discutir a segurança pública, a saúde, a educação, pensando
o macro, Tá. pensando as 34 cidades juntas. Crescer tudo junto. Né? Então, o transporte metropolitano, que é uma demanda urgente da nossa região, não dá mais para a gente aceitar as cenas que a gente vê no dia a dia. Transportes clandestinos, vans, ônibus despejando Colocando em as risco. famílias que vêm das cidades vizinhas aqui nos balões de Ribeirão Preto, até porque eles não entram na cidade, porque sabem que se entrar vão ser pegos, vão ter a van apreendida, multados. Mas nós não temos um transporte público hoje que atenda a demanda na nossa região. Então as pessoas se obrigam a ter que usar esse transporte clandestino, senão não tem como vir. Não tem como chegar aqui. Hoje nós temos aí milhares de pessoas que vivem em função do comércio, da indústria, né? Todo o movimento. Eu acho que a grande população que vem trabalhar de fora aqui, Geraldo, são mães de família que saem das suas cidades e vêm aqui limpar a casa dos ribeirão pretanos. Todo dia você vê essa cena. Puxa vida, por que não ter um transporte público metropolitano, com estações metropolitanas espalhadas nos 4 nortes da cidade? Integrado. Né? Tudo integrado, passagem única. A pessoa vai sair lá de Cáceres dos Coqueiros, o ônibus vai passar em Cajuru, Santa Cruz da Esperança, Serra Azul, Serrano. A cidade, todas as cidades, que é fantástico. Num ponto onde tem ali uma estação de ônibus metropolitana, em que ela vai chegar ali, já pegar o ônibus de Ribeirão e ir até o seu local de trabalho. É isso que a gente sonha, é isso que nós temos aí mais 4 anos para lutar. Sensacional. Maurício, fazendo um paralelo aí com os Estados Unidos, o Vale do Silício, né? O que é? Para você que ainda não conhece o Vale do Silício, é uma extensão de 80 quilômetros, que dá mais ou menos a nossa região metropolitana. Exato. Então, o que acontece? Eles criaram um ambiente propício para a inovação. E é bem aí o trabalho que você realiza com o Parlamento Metropolitano, com todas as suas inserções, porque, gente, assim, o Maurício tem a função dele de vereador, mas além do vereador, ele exerce várias outras posições de liderança, de fomentação do nosso comércio, da nossa indústria, uma série de coisas assim. Então, eu fico muito contente quando eu ouço de você, Maurício, que você está preparando um ambiente da nossa região para que a gente consiga dar esse próximo. Geraldo, e Ribeirão é um fenômeno. Ribeirão Preto e a nossa região é fenomenal, sabe por quê? Meu pai sempre dizia isso. Nós não dependemos só de um setor. Diferente, você tem cidades que são pujantes, estão crescendo, mas depende de um setor só. O setor caiu tudo. Tira o setor de calçados de Franca. Tá. É uma cidade maravilhosa. Você vê o que acontece. Aqui não. Aqui o nosso grande setor é o comércio e serviços, em primeiro lugar, que é um leque aberto, né? Vai desde a área da saúde, da educação. Hoje, Ribeirão Preto se tornou um dos maiores polos de saúde da América Latina, né? Se tornou um dos maiores polos educacionais da América Latina. Olha quantas universidades nós temos aqui. Extraordinárias, né? Conteúdo, conhecimento. Além disso, indústrias. Muita gente fala, as indústrias foram embora de Ribeirão. Não, para. É muita conversa à toa. E hoje nós temos também um centro tecnológico, e isso eu tenho orgulho em dizer, porque o meu pai, o Elson Gasparini, ele foi, eu posso dizer hoje, um visionário. Foi preciso. Porque há muito tempo atrás, quando não se falava, não era uma pauta ainda presente nas políticas públicas brasileiras, o meu pai fundou o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Supera Parque. Né, que hoje é a Supera Parque, que está lá pujante. E eu tenho certeza que vai ser uma mola propulsora aí para as próximas gerações da nossa cidade. Infelizmente, política é assim, né? Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito. Então, nem sempre o que você implanta na cidade, o prefeito que vem em sequência dá continuidade. Né? Então, graças a Deus, a população de Ribeirão Preto, e deixa eu corrigir uma coisa aqui, com todo o respeito que você falou, a família Gasparini, a população de Ribeirão não deve nada para a família Gasparini, pelo contrário, quem deve a Ribeirão somos nós. Porque tudo que os ribeirão pretanos proporcionaram para nós, meu pai ser eleito dos 18 anos de idade até os 83, uma vida inteira sendo reconhecido, né?
na minha carreira artística junto com o Marcelo, agora na nossa vida profissional e na minha vida política também. Cara, não é fácil você ser reeleito 4 vezes seguidas do jeito que eu estou sendo aqui. É uma missão que muitas vezes na política é impossível. E a população está me dando mais uma vez a oportunidade de representá-la. Então nós só temos que agradecer e estamos aqui para trabalhar. Mas eu estava falando nisso. O pai foi um visionário lá atrás e talvez se os prefeitos, né, em sua maioria, tivesse dado a continuidade que precisava dar, Ribeirão Preto talvez hoje seria um Vale do Silício, né? Mas infelizmente a democracia é essa, né? Sim, vai A adaptando. alternância de Sim. poderes e muitas vezes a gente vê algumas políticas públicas ficando para trás. Eu acho que está na hora, Geraldo, de nós, da classe política, entendermos a importância da continuidade. Não estou falando em continuismo. Sim, sim, sim. Política, essa palavra de continuidade é perigosa. Não estou falando do continuismo político. Sim. Estou falando de continuidade em projetos, em políticas públicas, que tem que ser independente de quem está no poder, né? Fantástico. Se a política pública é boa, foi instalada na cidade, ela tem que ser perene. E é isso que a gente tem que buscar. Então, acho que está vindo aí uma nova geração, né, na classe política. Que entende A gente bem. está num momento de transição, né? A geração do meu pai tá infelizmente indo embora. Tem uma geração acima da minha, agora está vindo aí uma geração bem mais nova que eu. A gente vê isso nitidamente na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E tomara que essas pessoas estejam preparadas para enfrentar os desafios que a gente tem pela frente, saberem conversar com a nova geração. Esse é o mais importante. O linguajar deles. Linguajar, né? E está vindo aí as grandes revoluções que a gente precisa fazer na área do ensino, né? Você é um cara que fala isso há muito tempo. Profissões vão deixar de existir, vão mais de 80%, novas profissões. Mais de 80% das próximos 10 anos ainda não foram nem criadas. Será que o poder público está preparado para enfrentar todas essas mudanças que estão aí à frente, né? Ou ficou parado no tempo? Porque se nós não estivermos preparados e não possibilitarmos um terreno fértil para que essas pessoas prosperem, cresçam, possam empreender e prosperar, essas pessoas vão embora para outros lugares. Não é verdade. Né? E a gente vai perder os grandes talentos aí. Vai embora, né? Maurício, na sua fala, eu me recordei aí da política de Estado da China, né? Que você tem a política de governo, então só para vocês entenderem, o governo é o quê? É o novo prefeito, está aí, ele vai conduzir as secretárias e tudo mais, mas você tem uma política de Estado que é de longo prazo. 15, 20, 30 anos. Quando o Maurício criou... Foi à toa que eles se tornaram a potência que se tornaram. Exatamente. Quando o Nelson Gasparini lá atrás criou aí o Centro Tecnológico, virou a Supera posteriormente, junto com a USP, junto com a Prefeitura, é uma coisa visionária e de Estado, porque é longo prazo. O Maurício, quando criou o Parlamento Metropolitano, né, ele falando com os vereadores, são mais de 400 vereadores, cuidando da nossa região, quer dizer, você está criando um ambiente positivo, você está criando uma política de Estado para a continuidade independente de quem estiver no governo ou não. Isso é muito bacana, isso nos deixa muito felizes, porque traz investidores, as pessoas que estão aqui têm mais segurança. Prova disso hoje também, que nós temos mais universidades vindo para cá, nós temos pessoas ficando em Ribeirão Preto hoje, porque elas iam embora, tinham que ir embora, muito assim nessa situação. E para isso, Maurício, nós precisamos ter um clima positivo, extremamente positivo. Agora eu entro numa fase aqui de algumas conversas muito técnicas, específicas e necessárias. Porque quando a gente fala de governo, de gestão, de vereança e, no geral, nós precisamos colocar ordem na casa em algumas situações. Através do que nós colocamos a ordem na casa? Através da sociedade. A sociedade tem que nos dizer como é que elas querem que a gente conviva no dia a dia. E aí o Maurício é um dos grandes percursores aí de tudo isso. E ele está lá na Câmara cuidando de vários detalhes ali, né? E aí eu queria citar algumas delas aqui, né? Nós estamos aqui em vistas aí da Escola Cívico-Militar, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que é uma discussão muito salutar para a sociedade, a implantação de escola cívico-militar ou não. Eu sou a favor, extremamente a favor, porque estudei o assunto, os índices
de soluções que a gente precisa em termos de disciplina, de crescimento do IDEB, que é o índice que mede o quanto que o aluno está aprendendo. Tudo o entorno da escola, a segurança dentro da escola e no entorno da escola melhora acentuadamente. Então, todos os índices que você tem que analisar numa comunidade escolar, aonde foi implantada uma escola cívico-militar, esses índices são fenomenais. E quanto a isso, não tem discussão, né? É só olhar, números, é só a gente ir buscar onde foi implantado e qual que foi o resultado. Sabe, não tem o que discutir. Por isso que eu sou a favor, porque estudei e sei que hoje um dos maiores IDEBs do Brasil está no estado de Goiás e está no estado do Paraná. No estado do Paraná, nós temos mais de 250 escolas cívico-militares olha só. implantadas no estado. E o índice foi lá em cima. Entendeu? Então, assim, o governador Tarcísio trouxe essa bandeira para o estado de São Paulo, mas de uma forma correta, Geraldo. Ninguém está empurrando. Eu também não. Eu não estou empurrando a escola cívico-militar goela abaixo. Acima de tudo, eu sou um democrata. Meu pai me ensinou a ser um democrata. A primeira coisa que eu quero é que a comunidade escolar seja ouvida. Tá. Quem vai decidir se vai ser escola cívico-militar ou não é o Maurício Gasparini, é a comunidade escolar de cada escola que for, que tiver o processo para ser ouvida. Então, Ribeirão Preto teve esse processo já 2 vezes. Numa escola. Públicas, né? Não, votação direta. Cédula para você votar ali. Olha só. E quem que pode participar dessa votação? A comunidade escolar, os alunos, professores, pai de alunos. Ah, que interessante. Tá? Funcionários da escola. Essa comunidade escolar que se envolve no dia a dia ali, aceitou passar por um processo democrático. Vamos ouvir a nossa comunidade. Olha, vamos implantar esse novo estilo de educação aqui, que é a escola cívico-militar, e que seja respeitada a vontade da comunidade escolar. O que eu sou contra é você enfiar a goela abaixo, que não pode nem ter essa consulta. Olha só, aí não, que é o que muita gente defende. Isso não pode. Aí não. Não. Puxa vida, se essa comunidade escolar escolher ser uma escola cívico-militar, por que não? Certo. Você tem na área privada escola de uma vertente religiosa que você vai lá e põe seu filho. Sim, sim. Hoje tem até gente que defende o homeschooling, né? Que é você ensinar suas crianças dentro de casa. Sim. E tudo isso, gente, tem que ser respeitado. A vontade, a liberdade de um pai de família, de uma mãe, poder escolher aquilo que ela quer para o seu filho. Então, se amanhã eu, como pai de família, quero que meu filho estude numa escola cívico-militar, qual o problema? É uma decisão sua, da sua família. Se você quiser colocar numa escola que tem uma vertente de uma ideologia completamente diferente disso, você tem que ter essa escolha também. Vai lá e põe sua criança para crescer dentro desse estilo de vida que você quer. É isso que eu defendo. Repito, sou a favor porque os índices são positivos. E eu acho que Ribeirão Preto poderia fazer uma experiência em uma escola, logicamente, se assim ela desejar. Sim. E a gente vê, e todo mundo. Isso vai ser pedagógico, Geraldo, para todos nós. Sim. Olha, realmente foi um espetáculo. Vamos aumentar essa opção aqui na cidade. Olha, gente, esquece isso. Deu caca. Nós estamos aqui para isso, para aprender, para evoluir. Agora, do jeito que tá bom? Eu faço essa pergunta para as pessoas. Do jeito que tá o nosso sistema educacional, né? Tá excelente? Tá bom? Não tá. Os índices estão mostrando isso. O IDEB de Ribeirão Preto tá baixo. A gente precisa aumentar. Maurício, então a gente precisa criar alternativas para isso. Essa é uma delas que eu acredito que dê certo. Sem dúvida alguma. Maurício, você falou aí do Educando para o Futuro, que é o projeto que nós íamos nas escolas aí para dar palestra para os adolescentes e tudo mais. Eu conheci tanto professor bom a fim de fazer a coisa, e você usou uma palavra aqui, o sistema educacional não está bom. Mas fala um pouco dos professores. Nós temos professores excelentes na nossa rede.
Mas a pergunta que eu quero falar, onde estão eles? Porque nós tivemos uma audiência pública na Câmara Isso é Municipal importante, vocês prestem para atenção. discutir, né, uma audiência pública para discutir as escolas cívicas, a implantação das escolas cívico-militares aqui na nossa cidade. O que menos se viu nessa audiência foi civilidade. Olha só. Geraldo, o exemplo das pessoas que estavam lá naquele dia, diretores de escola, foi lastimável. Olha só. Eu fico me perguntando onde estão os gestores públicos da educação bons que não estavam lá naquele dia. Talvez eles não estivessem até por saber que a Câmara seria invadida por essa turma de baderneiros Hostilidade que total. deram um exemplo de anticivilidade para a sociedade em Ribeirão Preto. E viralizou, né? É isso. Está no Brasil inteiro. Essa imagem foi para o Brasil inteiro. Olha só. Diretor de escola sendo preso porque não sabe dialogar em sociedade, parte para agressão, né? Então- As coisas que foram ditas, né? As frases nos cartazes, essa não é a imagem que nós crescemos dos nossos professores, tendo de um professor. Então, essa é a pergunta, onde estão os bons? Martin Luther King já falava lá atrás, né? Que o pior numa sociedade não é a maldade das pessoas do mal, é a omissão das pessoas de bem, né? Então, eu acho que tem que ser cobrada a responsabilidade desses gestores, professores que não sabem se comportar em sociedade. E repito, foi muito triste aquela noite na Câmara Municipal, o que aconteceu. Mostra que nós temos muito ainda que trabalhar Que melhorar em toda essa termos relação. de gente Ô, na área educacional do Maurício, nosso país. eu vou tomar uma liberdade, Maurício, porque, bom, gente, vocês sabem, eu trabalhei com o Maurício, acabei de falar aí com vocês, mas eu sei o estilo do Maurício. O Maurício é extremamente acolhedor e, ao mesmo tempo, extremamente guerreiro. Ele pega uma causa e ele vai a fundo. Ele põe a equipe, ele enchia a gente lá para resolver um monte de coisa. Tinha coisa, Maurício, que eu lembro assim, eu falava, não é possível, como é que nós vamos resolver esse negócio? Ele tava nem aí. Ele pegava e falava, nós temos que dar um jeito. A Missão Impossível 2. Exatamente, juntava a galera lá toda e era fantástico. E a gente era cobrado sistematicamente toda semana sobre isso. E é muito, muito interessante. Você falou dos professores, dos bons diretores que querem fazer. Esses caras podem te procurar? Tipo assim, porque talvez eles precisem de ajuda, Maurício. Porta aberta. Como é que eles- Você vai lembrar disso. Quando eu te chamei para vir trabalhar comigo, minha grande aflição é porque ninguém vai na Câmara Municipal procurar um vereador. Só vai se tiver doendo o calo. Essa é a verdade. Olha só. Se a pessoa tiver um assunto pessoal a ser resolvido. É muito raro um vereador ser procurado por uma causa, por um bem comum. Tá. Né? As pessoas Verdade. vão quando está faltando água na sua casa, quando tem um buraco na frente da rua, quando falta vaga de escolar para o seu filho, quando precisa de alguma Individual. coisa individual. Tá. Raramente a gente recebe alguém na Câmara, olha, vereador, estou vindo aqui te trazer uma ideia de um projeto para a gente fazer para as próximas gerações. Raramente. E isso, eu confesso, que foi uma das coisas que mais me frustrou no começo da minha carreira pública, né? Porque eu levava uma vida com o Marcelo de artistas, onde a gente viajava por todas as cidades e a gente cantava para milhares de pessoas, então minha vida era gente. Gente, muito interessante. Aonde eu ia tinha mais de 1.000 pessoas no mínimo esperando a gente, né? E quando eu fui eleito, eu entrei na Câmara e me enxerguei sozinho dentro daquele gabinete. Olha só. E na minha primeira eleição, eu tive quase 6.000 votos, né, para muito vereador. voto. E eu chegava e falava, mas gente, cadê esse povo que votou em mim? Sumiram, é de outra cidade? Cadê? Por que essas pessoas não me procuram, né? Não vêm aqui conversar comigo? E era uma época que eu ainda não usava muito a minha rede social, tava meio fora dessa realidade. Talvez isso tenha sido um erro, né, que eu cometi, mas isso me frustrou demais. Eu cheguei até a conversar com meu pai na época, falei, pai, olha, tem alguma coisa errada, eu acho que isso aqui não é para mim, não.
Olha Que só. as pessoas, pai, não foi ninguém lá esse mês falando comigo, não é possível. Eu acho que os votos eram todos Todo teu, né? dia, Todo teu aí. seu Elcio. Mas assim, com muita resiliência, paciência. E lembro que quando eu te chamei para vir, você virou e falou: mas o que que eu vou fazer? Eu falei: você vai trazer gente. Lembra disso? Lembro, claramente. É para você trazer gente para cá. Eu quero todo dia, eu quero que você traz aqui umas 5 pessoas no mínimo para gente. Mas o que que nós vamos fazer? Eu não sei. Alguma coisa Essa nós vamos frase. fazer com esse povo, mas traz para cá. A gente tinha que registrar essa frase. O povo chegar lá, que não sei, mas vamos Sei, fazer. alguma coisa nós vamos fazer. E, Geraldo, foi assim que nasceu grandes projetos lá dentro, né? Quando a gente Exatamente. realmente cria um laço com pessoas, cara, dali surgiram grandes ideias, grandes projetos em vários tipos de causa. Na Muito. causa animal, na causa da inclusão, da diversidade, na causa do autismo, né? Temos pessoas maravilhosas trabalhando com a gente, na prevenção da obesidade infantil. Várias coisas saíram dessas pessoas que você levou para o gabinete. Então, o segredo é esse. Se a população entender que eu estou lá no gabinete para ser uma ponte, Opa, para ser uma ponte, exatamente. né? A gente vai construir pontes maravilhosas entre a sociedade e o poder público. Essa é a minha missão. E eu costumo dizer e entendi fortemente isso esse ano que fui reeleito. Já começa a me emocionar. Eu enxerguei muito que eu vim nessa vida, Geraldo, para ser meio. Para ser meio. Uma ponte. Então eu quero ser ponte para as pessoas com o poder público, com empresas, com a escola, com a igreja, com tudo que a gente puder trabalhar junto. Essa vai ser a missão desse meu 4º mandato. Ser meio, ser ponte e fazer acontecer, né? Vamos fazer acontecer. Esquecer aquelas grandes causas, sabe? Que muitas vezes não depende da gente, depende de infinitos outros fatores. Mas é aquilo que a gente pode fazer, Ju. Nós podemos atuar. Vamos fazer. Hoje mesmo atendi uma senhora, estava na rua, um evento. Ela chegou: vereador, pelo amor de Deus, eu estou precisando de uma ajuda. Mas o que foi? Eu consegui ir para a escola lá do Jardim Aeroporto. São 15 crianças que foram diagnosticadas com problema de vista. E eu consegui lá na Clínica Civil do HC. Eles vão atender essas crianças. Olha que bom. Eu falei: mas o que eu posso ajudar? Eu não tenho como levar essas crianças lá. Só. Peguei o telefone, liguei para a Rabo do Oeste. Roque, me ajuda nisso. As crianças foram atendidas, acabei de receber, entrando aqui. Ah, que legal, que bacana. Você não imagina, deu tudo Olha certo, que as crianças bacana. estão saindo daqui e tal. Vamos ser ponte, vamos fazer acontecer. É para isso que a gente está lá. Muito bacana. Ô Maurício, falando assim de cuidar da nossa sociedade, saber que tipo de relação que a gente quer no nosso dia a dia, você agora está numa situação aí, numa causa de uma lei, né, que foi colocada na Câmara aí, de defesa dos direitos, bons costumes, o que queira chamar aí, eu quero que você fale um pouco, que é a tal da lei anti-Oruan, é isso? Geraldo, como nós estamos Conta precisando esse troço disso? aí para nós. Esse assunto eu vou tratar sem mimimi. Tá. A gente está falando de pessoas do bem contra a bandidagem. E ponto. Sem mimimi é isso. É pessoas do bem contra a criminalidade. Primeiro você precisa ter coragem de fazer isso. Eu sou uma pessoa pública. Tá. E um dos princípios, uma das qualidades que meu pai falava que o homem público tem que ter é a coragem. É a coragem. E para defender essa lei, que foi apresentada na Câmara Municipal, e passei a ser um defensor, que é a lei anti-Oruan, você precisa de coragem, porque nós estamos lidando com bandidos de uma alta estirpe, do alto comando aqui da criminalidade brasileira. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque alguém precisa comprar essa briga, Geraldo. Mas o que Nós estamos falando de uma vertente artística que usa a música para levar incentivo a nossas crianças, jovens, para que entrem no mundo da criminalidade. Olha só. Para que sejam traficantes,
para que estejam nas bocas de fumo, distribuindo ali o crackzinho, a maconha, Olha só. né? E enxerguem nessa possibilidade a grande saída da vida deles. Nós estamos falando disso, gente. Quem ainda não ouviu esse artista, experimenta ouvir uma música dele. As letras são um horror, um horror. Incentivando a criminalidade, falando assim, com todas as letras. Bandido é para ser respeitado. Olha só que absurdo. Quem que vai falar para a criança e para o jovem que não? Quem tem que ser respeitado é polícia, gente. Quem tem que ser respeitado é professor. Quem tem que ser respeitado é pai e mãe. Agora nós vamos deixar e nós vamos incentivar alguém que quer enfiar na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, quem tem que ser respeitado é bandido. E o que essa lei fala? Que aqui em Ribeirão Preto não vai ter show desse artista ou de qualquer outro artista que incentive a criminalidade com o dinheiro público. Entendi, bloqueou todo. Bloqueamos os cofres públicos de Ribeirão para esse tipo de... Nem local público, nada. Meu, aí vai falar, mas você está censurando a arte. Hoje é esse Oruan, amanhã pode ser você. Olha, eu tenho 35 anos de carreira artística. Já cantei músicas de diversas formas, mas nunca usei esse dom que Deus me deu para fazer apologia ao crime. Nunca. Posso ter feito alguma letra, porque eu e Marcelo cantávamos o que a gente chama de sertanejo sático, né? Sim. Letras engraçadas, Sim, com um pouquinho de apimentadinha, mas foi o máximo, sabe? Respeitando as crianças, sempre se tinha show com criança, alguma letra que era um pouquinho mais, a gente não cantava, para respeitar realmente, porque eu tenho filhos, eu tenho netas, sabe? E não dá, Geraldo, não dá para entender como é que tem vereador que no dia votou a favor de ter esse tipo de show aqui na nossa cidade com dinheiro público. E eu gravei um vídeo porque eu fiquei muito nervoso na hora, realmente, porque eu não esperava, eu achava que essa lei ia passar por unanimidade. E meio que eu surtei ali na hora. Infelizmente, são 3 votos de um mesmo partido que já tem esse estereótipo, né? Olha só. E eu não quero crer que isso seja uma regra, porque não é possível que nós vamos ter que achar que PT defende bandido. Não é isso que eu estou falando. Eles erraram. Eu pedi para que eles colocassem a mão na consciência, porque naquele dia, naquela votação, não interessa se é da direita, se é da esquerda, se é da curva, tá errado. Tá fora de questão. Foi quando eu disse, quer fazer o show, leva para tua casa, se não faz o show, mas paga com o teu dinheiro, com o nosso dinheiro não. Com o nosso dinheiro não. E ponto final. E posso te falar, nós acertamos. Essa lei tá sendo implantada em todas as cidades brasileiras. Olha só, que ótimo. Porque, Geraldo, existem famílias do bem. E eu tenho certeza que existe muito mais gente do bem do que do mal. Sim, sem dúvida alguma. Mas muito mais. Sem dúvida. E não é possível que alguém não enxergue a maldade em pessoa nesse tipo de artista. Não é péssimo. Aquilo ali representa o que a gente tem de pior na humanidade, que quer ver o desmoronamento das famílias, das instituições, né? Geraldo, nós que somos cristãos, a gente sabe que o bem e o mal existem. Sim. E estão eternamente em guerra, né? O mal representado aí pelo diabo, pelo capeta, tá aí solto nas ruas. E eu posso dizer com todas as letras, aquilo ali é a representação do diabo em pessoa, querendo levar nossas crianças e os nossos jovens para o mau caminho. O que depender de mim, eu vou até o fim. E aqui em Ribeirão Preto, tomara que não exista uma pessoa que pague esse tipo de show. Não, é terrível. Ô, Maurício, eu vi uma dessas publicações na internet sobre música, mas colocaram várias tigelas d'água, assim, uma ao lado da outra, e colocaram timbres de voz diferente, tipos de música diferente. Então colocaram lá a orquestra tocando, depois uma música mais leve, depois uma sertaneja, depois...
e desse tipo também e tudo mais, né? É impressionante. Que Sertanejo quebrou todos os vidros. a sertaneja falou assim, dane-se, vamos pra festa. Juntou o povo, né? Saiu chutando o barde. Mas eu fiquei impressionado com as moléculas da água se Reagindo. movimentando, reagindo, né? Então, assim, quando você fala de músicas que têm princípios e são músicas agradáveis, junta, aglutina coisa positiva. Esse tipo de música que você está falando também foi tocada e aí explodia as coisas. Então, você imagina o seguinte, dentro do nosso cérebro, se o nosso organismo é mais composto por água, imagina essas músicas também, o efeito físico que nós temos e tudo mais. Isso muita gente não acredita, mas já é comprovado o efeito da música, porque a gente está falando de ondas sonoras, Sim, né? De sim. vibrações que chegam até o nosso corpo e que vão captar isso e ter uma reação. Experimenta, já fizeram teste com os nenês, né, que cresceram ouvindo músicas eruditas, Tá. instrumentais, né? E o bem que isso faz está comprovado, sim. Fantástico. Tanto que existe uma ciência já que é a musicoterapia. Para poder trabalhar em cima disso, sim. Cura, gente, doenças através da música. Musicoterapia, cura doenças através da música. Então, isso que você está falando é extremamente importante. Pense bem no que seu filho, no que sua filha está ouvindo, porque isso influencia o futuro dela, com certeza. Maurício, e aí eu preciso entrar nesse tema. Como é que é o desgaste de ser um político? Como é um desgaste de ser filho de um político, de uma família? Porque a sua família é toda envolvida na política. Eu lembro quando você me fez o convite para trabalhar, uma semana antes, a dona Eda, minha sogra, né? Minha sogra, no caso, ela assim... Sogra é para sempre. Ah, é verdade. Não existe sogra, não. Vocês não... Ó, utilidade pública. Sogra é para Explica pro povo, utilidade pública. E tem um entendimento jurídico fixo agora, que sogra é para sempre. A primeira coisa que vocês aprendem na escola, na faculdade Você de tem Direito sorte é isso, né? de ter essa sogra para sempre, porque é uma fantástico. excelente pessoa, né? Quando você casa, só para vocês entenderem, tá? Você tem ex-mulher, ex-cunhado, ex-tudo, mas sogra é para sempre. Isso é lei, viu? Vocês não vão pesquisar lá. A dona Eda, uma semana antes de você me fazer o convite para trabalhar lá com a tua equipe e tudo mais, ela estava possessa com os políticos, no geral. E não sei o quê, e falando mal, não sei o quê, ela estava exaltada. Como toda né? a sociedade, né? Exatamente, né? Tá bom, passou uma semana, você me convidou para ir lá na sua casa, Geraldo, vamos conversar. E aí fez o convite e tudo mais, eu voltei feliz da vida, né? E eu ia na casa dela, na senhora, levar alguma coisa, não sei o que. Cheguei feliz da vida, dona Eda, eu tô lá com o Maurício me fez um convite, ela, que bacana, fez uma festa. Eu falei, uai, velho, eu não tô entendendo. Você não tava falando mal? Não, mas a família Gaspar não tem nada a ver com a política. Diferente. Eles exercem, olha o que ela falou, eles exercem a política. Uhum. Isso é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco, porque seu pai falava muito isso, né? Sobre os bons na política. Como é que é isso? Falava também que a prefeitura era uma máquina de moer gente, né? Só é tamanho desgaste físico, emocional, espiritual também. E que você tem na administração pública. O vereador, o Geraldo, e eu posso te dizer isso, é muito desgastante, porque o vereador é aquela pessoa que está mais próxima da população. É o cargo que te coloca na linha de frente. Você tá todo dia. Você é bucha de canhão, literalmente. Faltou a água, não tem vaga na escola, não tem remédio no posto de saúde. O primeiro telefone que vai tocar é de um vereador. Sim, sim. E tem que ser assim, nós somos eleitos para isso. Não, toque também quando você sai Mas com a família. diferente de você estar num cargo como um deputado estadual, deputado federal, fica mais distante da base, né? Fica mais distante, mais tranquilo. Mas o prefeito que enxerga nos vereadores da sua cidade a possibilidade de ter nessas pessoas aquilo que ele mais precisa, que é a captação do sentimento da população, né? O que a população acha desse assunto? Será que eu estou acertando ou será que eu estou errando? O prefeito que sabe ouvir os vereadores, né? Ele vai errar menos, eu posso te garantir. Além dos vereadores, e é isso que eu quero trabalhar bastante nesse meu próximo mandato, as lideranças de bairro. Opa, isso é Meu importante. pai era um prefeito que ficou conhecido em fazer reuniões com lideranças de bairro, chamava audiência pública.
Geraldo, a porta da prefeitura ficava aberta, não tinha hora marcada, todo mundo sabia que na terça-feira era dia de audiência pública com o prefeito Gasparim. Fazia aquela fila, E o pessoal ia lá. e não tinha crivo Ah. para entrar na fila, não. Enquanto o pai não atendesse até o último, não acabava, né? Olha só, E a gente precisa voltar a isso. essa proximidade das Os pessoas. políticos, a classe política se escondeu. Olha só. A classe política aqui em Ribeirão se escondeu. Nós precisamos voltar a estar junto com o povo, ouvir o povo, saber o que eles querem, dar vez e voz à nossa população. A classe política de Ribeirão, durante um bom tempo, se escondeu. A gente precisa voltar a ser o que era Ribeirão Preto. Quem decidia as coisas aqui na cidade era o povo. O povo. E é assim que tem que ser. Ah, vamos fazer um novo parque em Ribeirão, né? Como que vai ser esse parque? Será que a Ixi. população ali do entorno quer esse parque, quer que esse parque funcione que jeito? Vai atender o quê? Que equipamentos que nós vamos colocar nesse parque? Né? Eles sabem Que forma que vai dia a ser dia. feito isso? Todas essas decisões a população tem que ser ouvida. E é isso que eu vou buscar. Eu estou fazendo um mapeamento de todas as associações de bairros ativas em Ribeirão, Vai ser importante. levantando os bairros que não têm e vou tentar incentivar lideranças para que assumam o bairro, para que essas pessoas sejam uma antena de captação dos anseios daquela comunidade. Quero devolver o poder para a FABARP, que é a Federação das Associações de Bairros de Ribeirão Preto. Vai ser importante. Na época do meu pai, essa associação tinha uma sala dentro da prefeitura, Olha, fantástico. de graça, sem pagar nada ali, com Era todas as direto com a ferramentas. população, Por poxa quê? vida. Meu, imagina você ter uma linha direta com os grandes líderes de bairro, te trazendo todo dia informações sobre o que eles estão vivendo ali, né? Você vai errar menos, Não, né? claro. Os consegues, você sabe da minha luta pelos conselhos de segurança aqui na cidade, são pessoas voluntárias, gente. São verdadeiros vereadores sem mandato. É impressionante. Muitos deles trabalham muito mais que eu. São voluntários, são vereadores sem mandato, que fazem acontecer na Zona Oeste, Leste, Centro, Sul de Ribeirão Preto, Norte. Então, eu quero dar uma atenção muito especial a líderes de bairros, líderes religiosos, né? Porque eu sempre defendi líderes escolares, Tá. eu sempre defendi que a nossa sociedade ela é sustentada por um tripé. E se a gente, como político, souber dar sustentabilidade a esse tripé através de políticas públicas que fomentem a qualidade dessas instituições, a gente vai ter uma sociedade cada vez melhor. Você imagina a sociedade aqui apoiada num tripé, Tá. que é família, escola e igreja. Sim. Isso eu acredito que, se você tivesse Sustenta. sustentando a sociedade de forma com valores e princípios, passando de geração para geração, a gente só vai evoluir. Que fantástico, Maurício. Deixa eu entrar no outro assunto contigo aqui. E aí eu preciso entrar em alguns assuntos aqui. Eu preciso saber o que você acha desse governo italiano que está aprontando com a gente, com a Rapaz, um colônia absurdo. italiana. Eu sou cidadão italiano, tive minha cidadania reconhecida num processo legal, constitucional, que não foi fácil, diga-se de passagem. Muita gente acha que é fácil, não. Mas sou filho legítimo de italiano, meu sangue é italiano, né? E o que acontece? Devido a esse clima de insegurança jurídica que hoje impera no mundo, devido a uma polarização política, políticas públicas estão sendo usadas para defender ideologias e acabam fazendo erros grotescos de interpretações de textos constitucionais. Isso acaba de acontecer na Itália, onde o governo atual defende que os italianos, a partir de agora, têm que nascer na Itália
para ter a sua cidadania reconhecida ou ser filho de italiano nascido na Itália. Olha só. Então ela retira o que a gente chama de iure sanguine, né? Que é o direito de sangue. Você tem no direito de reconhecimento de cidadania o território, duas possibilidades, o território e a outra possibilidade é o sangue. Certo. A Itália até hoje sempre foi pelo sangue. Por isso que nós, italianos que moramos ou que nascemos fora da Itália, temos a nossa cidadania reconhecida, desde que você comprove que o teu sangue vem de uma linha italiana, né? Eles tiraram isso agora e vai ser só por território. E nós perdemos todos os nossos direitos. Isso é uma injustiça tamanha, porque as famílias italianas que vieram para cá, no Brasil ou para algum outro lugar do mundo, elas não vieram porque quiseram. Elas vieram em decorrência de guerras, né, de conflitos. Sim, sim. Vieram fugindo. Vieram para não morrer. A situação... Então, ou a Itália entende, ou a Itália, o governo italiano entenda que os italianos que hoje moram fora da Itália é por uma circunstância que não era o querer do coração do pai, da mãe, da família que montaram no navio e vieram. Eles vieram fugindo. Olha só. Fugindo. E se eles renegarem essas pessoas, a história dessas famílias agora, eles vão estar cometendo uma injustiça tamanha. Que a Europa já enfrenta uma crise populacional porque as gerações não estão se renovando. Existem cidades fantasmas na Itália. Totalmente vazio. Totalmente vazias. Sim. E tinha que ser o processo ao contrário, né? De acolhimento. Esses italianos que estão fora da Itália deveriam ter reconhecido a sua cidadania e ter incentivo para que voltassem para a Itália. Exatamente, povoasse novamente, né? Ó, gerasse... Maurício, vem para cá, você é um cidadão italiano que mora fora, vem aqui ver as maravilhas que nós estamos fazendo aqui, traga os seus filhos para estudarem aqui, né? Vocês vão ser bem tratados. Simplesmente estão renegando todo o nosso passado. Eu entrei com uma moção de repúdio, somei esforços junto com um grande amigo que eu tenho aqui, foi deputado na Itália, Lorenzato, da nossa região, nos representa muito bem na Itália, é um embaixador nato no Brasil, na Itália, e da Itália aqui no Brasil. E nós vamos, se Deus quiser, conseguir reverter isso aí. O que depender de mim, eu vou lutar até o fim para que esse direito iure sangue fique reconhecido para sempre. É porque muita gente pode pensar assim, o que um vereador de uma cidade do Brasil, Ribeirão Preto, uma cidade do interior, pode fazer em relação à Itália? Você já respondeu, né? E assim, mas muito mais toda a movimentação. Ser a voz dos italianos que moram aqui em Ribeirão Preto. E é uma colônia que é a maior colônia, diga-se de passagem, de estrangeiros da nossa cidade. Se você parar para ver as famílias que construíram Ribeirão Preto, a maioria vai acabar com o INE. Pode ter certeza disso. É tudo assim. Me fala uma coisa agora, e o tal da anistia aí que estão discutindo? Da anistia? O PL da anistia, o que você acha disso? Olha, eu quero dizer que eu sou a favor, tá? Porque eu tenho um princípio que eu aprendi nas cadeiras de direito aqui na Universidade de Ribeirão Preto, que o remédio, quando dado em dose errada, ele vira veneno. Olha só, é verdade, extrapola. E, infelizmente, a justiça no Brasil errou ao dosar as penas das pessoas que se manifestaram no dia 8 de janeiro aqui no Brasil. Essas pessoas tiveram penas que, Geraldo, eu, pelo menos, todos os meus anos aí de direito, nunca vi. Muito pesadas. Um traficante, por exemplo. Um cara que matou um monte de gente aí. Não vi. 17 anos de cadeia para uma mãe, uma cabeleireira, de 2 crianças, que simplesmente pichou uma estátua com um batom. Eu quero me dirigir a você, pai de família, morador aqui de Ribeirão Preto, que já teve o muro da sua casa
mais de 50 vezes pichado. Você vai lá, pinta, no dia seguinte você acorda, tá lá pichado o seu muro. Não aconteceu nada com essas pessoas. Nada. Ah, porque fizeram baderna, invadiram o STF, quebraram coisas. Eu quero me dirigir a você, cidadão, que vê todo final de semana pancadaria, morte, quebradeira nos estádios de futebol do nosso Brasil. É E impressionante. não acontece. Prendem os torcedores, prende o ônibus de torcedor e nenhum é condenado a nada. Nada. É todo final de semana. Todo final de semana. Baderneira, quebradeira, invasão, morte, assassinato, tudo acontece com as torcidas organizadas aí de futebol. Quer dizer, de organizada não tem nada, são torcidas criminosas, né? A gente sabe da luta do Ministério Público contra isso, mas a realidade é uma só. A justiça não condenou ninguém da forma com que condenaram os manifestantes agora de 8 de janeiro. Então, muito mais do que ideologia, muito mais do que qualquer coisa, eu sou um conservador da direita, defendo os valores e princípios éticos, morais, cristãos, defendo a família, mas não é por isso. É porque o remédio dado em dose errada vira veneno. E o que fizeram com famílias ali, nós temos casos aqui de Ribeirão Preto, é uma injustiça tamanha que não dá para a gente aceitar e não dá para a gente ficar calado. Então, por esse erro da justiça, anistia já. Maurício, prioridades do seu mandato agora. Você está no 4º mandato, você já recolheu informações, você continua captando informações da população, o que a população quer, o que ela almeja. Você conhece a cidade na palma da sua mão, conhece a população. Eu acompanho o Maurício em várias situações aí, a equipe dele também. O Maurício foi em todos os lugares, literalmente de Ribeirão Preto, ele conhece todo mundo. A gente tem bastante desenhado nos nossos anseios políticos o que nós vamos trabalhar nesses próximos 4 anos. E esse contato diário com a população de Ribeirão Preto, não só através da minha pessoa, mas da minha equipe também, nos fez enxergar claramente 3 tópicos que vai ser muito presente dentro do nosso gabinete. O primeiro deles, indiscutivelmente, é a saúde, Geraldo. Nós temos um caos na saúde como Brasil, né? Nós enfrentamos uma pandemia que escancarou a fragilidade do nosso sistema de saúde num todo. Hoje nós temos um sistema privado de saúde que está praticamente também falido. Então muita gente está saindo do convênio médico privado e vindo para o SUS, porque não está sendo bem atendido num convênio particular. Quando você mais precisa, você não tem ele. Isso cria uma revolta nas famílias, porque pagam muito caro. Então, hoje só vai ter convênio particular mesmo. Primeiro, quem está com dinheiro sobrando no bolso, que é raro no brasileiro. Porque um convênio médico hoje custa uma fortuna, né? Para quem já está aí na faixa dos 50 anos, nós estamos falando de mais de R$1.000 por mês. Sim. Para um país onde o salário mínimo é de 1.500, como é que você vai ter convênio? Muito fora da realidade. Então está muito fora da realidade. Então o SUS está cada vez mais inflado, né, de pessoas para usar, e logicamente que a situação está caótica. Então, como vereador, nós vamos estar olhando demais para a situação da saúde no nosso município, buscando junto ao governo do estado e ao governo federal investimentos nessa área aqui para a nossa cidade. Fico feliz que o governador Tarcísio anunciou a construção de mais um hospital aqui, de um HC novo, né? Mas é uma coisa que leva tempo. Até isso ser uma realidade na nossa cidade, a gente precisa atender o dia a dia ali das pessoas, nos pronto atendimentos, nos postos de saúde, principalmente na regulação de vagas, e mais ainda, que é uma emergência, que são os exames. Hoje a gente tem pessoas em filas aqui que duram mais de anos para fazer uma tomografia, né? Então nós temos que correr atrás dessa demanda. Em segundo lugar, a saúde, em segundo lugar, a segurança pública. Esse é um item que eu trabalho há muito tempo e vejo que nós precisamos avançar muito mais ainda. A gente
está agora fazendo um convite ao secretário de Estado, o Derrite, para que venha a Ribeirão Preto e possa dialogar com os conselhos de segurança, vereadores, o prefeito, para que a gente possa montar uma agenda produtiva aí para os próximos anos, envolvendo todas as forças vivas da segurança pública, né, nesse assunto. E a nossa educação, porque o futuro das próximas gerações está lá, desde o 3 aninhos na creche, né, passando pelas nossas escolas de primeiro grau. Por exemplo, tudo. E é ali que a gente tem que investir. Já está comprovado cientificamente que os 2 primeiros anos ali, uma creche, uma escola, é o que vai definir o caráter nas pessoas, né? Então a gente tem que criar uma rede de ensino aqui em Ribeirão Preto, que amanhã a gente possa ter orgulho dos cidadãos que a gente fez crescer aqui na nossa cidade. Maurício, teu tripé, então, é segurança, saúde e educação. Isso. Eu tive a oportunidade contigo de receber vários profissionais, tanto da área da segurança, da saúde, educacional, e nós conhecemos muita gente diferenciada que trabalha aqui como servidor público em Ribeirão Preto, né? Sim. E você tem proximidade com eles têm abertura contigo, o gabinete, o seu telefone. Minha família é recheada de servidor público. Exatamente. E você, assim, porque quando a gente fala, poxa, nós temos problema na segurança, na saúde, na educação, são os servidores, é o Não, sistema. de forma Então, alguma. fala um pouco desse É o povo que você sistema. Graças a Deus, Ribeirão Preto é uma cidade diferenciada. Nós temos servidores públicos aqui, municipais, que são verdadeiros heróis, né? E a competência dos nossos servidores públicos, muitas vezes, suprem as necessidades Olha só. que nós ainda não conseguimos atingir aqui, né? As pessoas de Ribeirão, as pessoas dos servidores públicos são muito especiais aqui em Ribeirão Preto. Nós temos na figura do servidor público municipal de Ribeirão Preto aquilo que há de melhor em termos de... Eu não vou errar se eu dizer que os melhores servidores públicos do país estão aqui em Ribeirão Preto, em todas as áreas. Tanto que teve agora prefeitos, Geraldo, não foi 1 ou 2, não, foi um monte, que vieram aqui em Ribeirão Preto buscar profissionais em áreas... você testemunhou isso. Sim. Em áreas diversas para levar para cidades, porque nas outras cidades não tinha. Então, eu tenho muito orgulho dessa classe aqui de Ribeirão Preto. O meu pai, reconhecidamente, foi um dos prefeitos que mais privilegiou essa classe. A gente tinha orgulho de dizer que um professor municipal de Ribeirão Preto era, na época do Gasparini, o professor que ganhava melhor em termos de Brasil. Olha só, tinha um diferencial enorme aí. Qualidade e reconhecimento, né? Qualidade, meritocracia, né? Sim. Então, eu acho que além do servidor público, que nós temos que reconhecer o valor, capacitar, ter carreira, né, ter meritocracia, nós temos que, a partir de agora, pensar diferente. É unir gente, que a gente tem de melhor, gente, e inovação e tecnologia. Fazer com que essas duas coisas trabalhem em favor da democracia, trabalhem em favor da eficácia, da eficiência do serviço público que tem que ser entregue à nossa população. Esse é o grande desafio dessa nova geração de políticos, e graças a Deus eu me incluo nela, graças à vontade da população que está me dando novamente a oportunidade de continuar aí como vereador da cidade. Eu vou buscar ferramentas na inovação, na tecnologia e gente para entregar um serviço público com mais eficiência, mais eficácia, mais economicidade para a população de Ribeirão Preto. Maurício, quando a gente pega o teu histórico político, né, a gente vê assim, local, vereador, aí você estende aí a sua atuação na região metropolitana, cria o parlamento regional metropolitano, aí com mais de 400 vereadores, fazem várias ações, utilizando aí,
junto ao governo do estado, para todas as nossas cidades e tudo mais. Isso foi te embasando, foi te preparando para uma próxima fase, né? E aí eu preciso fazer essa pergunta para você, eu não sei nem se eu podia fazer essa pergunta, mas é assim, né? O povo fica perguntando assim, pô, Geraldo, e aí, o Maurício vai para deputado ou não vai, né? E a gente quer saber, porque você preparou isso, você uniu as categorias, então tem lá a saúde, a segurança, todas as áreas, servidores. Sim, Nós precisamos de um representante aí, nesse nível. Aí, sim. como que é essa sua trajetória? O que você pensa disso agora? Geraldo, Ribeirão Preto sempre teve muito bons deputados, né? Nós somos muito bem representados hoje através do deputado Rafael Silva, deputado Léo Oliveira, deputado Baleia, a nível federal. Eu tive esse anseio nas últimas 2 eleições, fui candidato a deputado estadual. Agradeço a imensa votação que eu tive, mas infelizmente, de acordo com a lei eleitoral, você não elege aquele que é mais votado, né? Nas 2 eleições, eu tive uma votação expressiva, numa delas atingi até a marca de 40 mil votos quase, e 19 deputados estaduais que estavam lá tiveram menos voto que eu. É mesmo, olha só, É. o coeficiente eleitoral, né? Exatamente. Isso é uma injustiça que a gente não consegue corrigir aqui no país. Mas então eu penso que foi a vontade de Deus. Eu aprendi que tudo na vida você tem que fazer o seu papel, mas entregar nas mãos de Deus. E nas 2 oportunidades eu entreguei a minha candidatura nas mãos de Deus. E o meu mantra é: Deus, se não for para eu entrar por aquela porta, você fecha. Se for para eu entrar, abre. E deixo realmente que seja feita a vontade dele. E nós, quando desejamos isso, a gente tem que saber que muitas vezes a vontade de Deus dói na gente, né? Ela não vai de encontro ao que Não você vai, queria. que é melhor. Então eu acredito em propósito também. Eu devo ter algum propósito ainda para desenvolver municipalmente, né? Tá. Vou me dedicar inteiramente a isso. Estou ainda na fase de pensar se saio candidato ou não, porque uma candidatura a deputado não depende só da minha vontade, depende do fator partidário, depende da parte financeira, Sim, né, de toda um essa. monte de coisa. Hoje ser candidato depende de vários fatores, né? Mas nós vamos tomar essa decisão com muita tranquilidade, até porque eu estou no mandato, quero honrar esse mandato e estou trabalhando, né? Se a população de Ribeirão Preto um dia me der essa oportunidade, posso dizer que eu me sinto preparado para isso. Não só para deputado, mas também para que um dia eu possa chegar a ser prefeito da cidade. É para isso que eu estou trabalhando, é para isso que eu estou estudando. Acho que toda vontade de alguém que entra na política é um dia ser prefeito da sua cidade, né? Eu espero que, se for da vontade de Deus e da população, que a gente possa traçar esse caminho juntos aí. Você sabe que eu tive, e aí falando para você diretamente, tive a grande oportunidade de estar muito próximo aí não sei, da tua família, de todas as fases aí, já há 7 anos nós estamos juntos aí nessa trilha. E o que eu percebo? Você não é o deputado, mas você exerce função de deputado para a população. Sim, Você não é prefeito, mas se mete em todas as áreas para ajudar a população. Então, na verdade, você está preparando um povo para que você realmente efetive a ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes, Maurício, ela é incompreensível nesse momento, mas você já exerce essas funções sem ter o cargo. Isso é muito mais bonito e muito mais louvável, porque a população reconhece. Eu tinha um problema sério, você sabe disso, quando eu ia para a rua fazer campanha para o Maurício, para ver. Como ele não vai para prefeito? Não vai para prefeito? Então, muita gente quer isso. Então, isso tem alguns recados aí para a gente pensar tudo sobre ao essa tempo história. de Deus. Sim, vai preparando. Deixa eu Cara, mudar da água para o vinho. Maurício e Marcelo, por que ser Meu artista? Clube da Viola, carreira de artista, como que é isso isso? não vai Como é que acabar tá agora? nunca. Conta Nós aí. temos um pacto. Eu e meu irmão, nós temos um pacto que a dupla não vai acabar nunca. Que Né? legal, que Só bacana. quando a Deus nos separar. E nem sei se vai separar, viu? Porque a gente anda tão junto que é capaz que no dia que subir os Vamos dois ter juntos. assunto junto. E a dupla nasceu junto, nós somos gêmeos, né? E eu tenho certeza que é uma coisa que
É um dom que Deus nos deu. O Marcelo uma vez falou para mim, Geraldo, uma coisa que me marcou muito. Quando a gente estava tomando a decisão de segurar um pouco a carreira artística para a gente se dedicar em outras vertentes, né? Profissionalmente falando. E eu desesperado, porque eu tinha dentro de mim que, pô, mas o que nós vamos fazer? A única coisa que eu sei fazer é cantar. A primeira reação nossa é Sim, essa, né? sim. Ela falou, você tá doido? Rapaz, Deus te deu tantos dons que você nem imagina que você tem. Cantar é um deles. Mas você tem o dom de ser um belo do empresário, se você quiser. Você estudou para isso, você tem o dom de ser um belo de um político, se você quiser, você está preparado para isso. E realmente ele fez uma. O Marcelo tem disso, né, cara? É. Tem uns insights assim. Não é à toa que ele se tornou um grande coach, hoje palestrante, motivacional, Fantástico. né? Com uma carreira incrível. E eu virei e falei assim: caramba, é verdade. Essa conversa nossa foi um dos grandes motivos de eu ter ido para a política, né? De eu enxergar que eu tinha esse dom mesmo de exercer a política como vocação. Então, assim, nós estamos bem tranquilos, cantando, né? Se não tiver num grande palco cantando para 10 mil pessoas, nós estamos numa festinha entre amigos, cantando num churrasco, mas nós vamos cantar pro resto da vida. A dupla não vai acabar nunca, pode ter certeza disso. Fantástico. Meu amigo, fala uma coisa para mim. Como chama mesmo as suas netas? Nós temos 3, eu e a 3. Renata. Eu e a Renata estamos fazendo 35 anos de casado. Temos o Arthur e a Carol, né? Como filhos, um casalzinho. E que já nos deram, junto com o Rodolfo e com a Nina, 3 lindas netas. A Beatriz, que mora em São Paulo, com a Carol e com o Rodolfo. E a Mia e a Bela, que moram na Inglaterra, com o Arthur e com a Nina. Já tenho 2 inglesinhas lindas. Que bacana. Né? Meu amigo, eu vou te pedir uma coisa. Tem uma câmera ali para você olhar para ela. Uhum. Para de olhar para mim, que eu sou bonito demais. Olha para lá. 2 netas. Tenta dar uma respirada e pensar nelas daqui 10 anos. Uhum. O que ela tinha que ouvir do avô? Daqui 10 anos, o que as Daqui 3? 10 anos, elas Daqui estão 10. muito novinhas. Daqui 10 anos, acho que eu vou ter que. Juiz, hein, menino? Juiz! Então tá bom, É vamos uma lá. fase que a gente vai ter que trabalhar muito ainda. Elas vão Né? estar novinhas, vão estar mais. Como a moçada está cada vez mais precoce, cada vez mais rápida, isso daí serve. 20 anos. Elas vão ter que lembrar do avô como? Elas vão ter que se comportar como? Ou como é isso? Não. Fala para elas e aí nós vamos ligar Daqui essa câmera. 20 anos. Deixa eu ver, eu tô com. Não, então não vai ser lembrado do avô, não. Vou ter que querer estar falando com elas ainda. E o que eu mais vou falar, vovô te ama. Vovô te ama. E como elas têm que se comportar? Cara, eu acho que se os meus filhos, né, seguirem os ensinamentos, os valores e princípios que eu e a Renata passamos para eles, eu tenho certeza que nós vamos estar aperfeiçoando a família Gasparini Pagotto, porque esse é o grande legado que a gente deixa, né? Os valores e princípios que nós passamos para os nossos filhos. O meu pai foi um grande homem, em todos os sentidos, um grande político, um grande advogado, um grande jornalista, radialista, um grande professor, mas acima de tudo ele foi um grande pai. E o maior legado, você sabe disso melhor que ninguém, Geraldo, meu pai não deixou fortuna, meu pai não deixou herança nenhuma. Meu pai deixou um legado, um patrimônio que é impagável, que foi os ensinamentos, os valores, os princípios e principalmente um nome limpo para a gente carregar pro resto da vida. Fantástico. É isso aí. Dona Aurizinha Gasparini. Madre, a gente tinha que ser Madre Aurezinha, né? Porque é uma santa que o que ela passou, né? Uma mãe de 4 filhos, que veio filha única lá do Rio de Janeiro para cá e encontrou aqui no interior de Ribeirão Preto a sua alma gêmea e construíram uma linda história. Foram mais de 60 anos, quase 60 anos juntos, né? E ela deixou a vocação de lado dela, porque ela era professora, tudo para cuidar dos filhos e ser dona de casa, mãe, esposa, depois avó, bisavó, uma vida inteira dedicada ao servir. E não só a família, mas também a população.
porque ela teve a oportunidade de ser 4 vezes primeira-dama Olha da só. cidade. Como é gostoso eu andar pelas ruas de Ribeirão e ter esse reconhecimento da minha mãe, né? Em mulheres, em jovens que tiveram a sua oportunidade de vida através dos projetos que ela tinha como presidente do Fundo Social de Solidariedade. Então, escreveu uma história linda e agora está na hora dela aproveitar as bisnetas, os netos e viver a vida intensamente. É o que a gente quer para ela. Maurício, eu acho que um dos grandes privilégios que você tem na vida é de logo cedo ter arrumado uma companheira muito próxima, né? Uma pessoa que te acompanhou, né? Em todas essas trajetórias. É na música, Tu, na as minhas política, loucuras. nas loucuras, tudo que ele quis fazer e tudo mais, né? É, Você pode falar um pouco de Renata Renata, Gasparini? cara, meu anjo de uma asa só, né? Eu creio muito nisso, que nós aqui nesse plano somos anjos de uma asa só, que quando a gente encontra o outro anjo, a gente consegue voar junto, né? E eu sempre disse para ela. Nós temos uma história muito bonita que começou com aquilo que as pessoas chamam de amor à primeira vista. Ah, E lá se vão 35 anos, onde a gente, com muita dificuldade no começo, porque nós casamos muito cedo, uma gravidez inesperada, mas a gente tinha certeza de que o amor imperava tudo que estava acontecendo e vencemos todos os preconceitos, desafios, com uma coisa que é a prova maior que eu tenho de vida da importância de uma família, né? Porque no momento que eu mais precisei, a família estava junto. Não me abandonaram em nenhum momento, pelo contrário. Tudo que a gente precisou em termos de sentimento, em termos financeiros até também, não nos faltou. E isso fez com que, com muita tranquilidade e dedicação, a gente construísse a nossa história. Tenho 2 filhos maravilhosos que hoje nos orgulham muito, não pelas coisas que conquistaram materialmente, mas pelos grandes cidadãos que eles viraram, né? O Arthur como um grande pai de família e a Carol como uma grande mãe de família, esposa, né? Eu tenho muito orgulho. Eu cheguei a ter um sentimento, quando a gente fez 25 anos de casado, Geraldo, de missão cumprida, sabia? é mesmo? É. Mas aí eu falei, está doido? Está muito cedo ainda de missão cumprida, não vamos? Mas não tem coisa mais gostosa na vida de um ser humano de que você ir dormir e acordar e viver intensamente a vida tendo esse sentimento junto de missão cumprida. Isso é sinal de que a vida está plena, né? Eu acho que a felicidade é isso, é você ter esse sentimento de missão cumprida. Puxa, se Deus entender que está na minha hora de ir lá para pertinho dele, eu tenho muito orgulho pelo que eu construí aqui com a Renata e pelo legado que a gente está deixando, que Que são nossos maravilha. filhos e nossos netos. Muito Esse é o prazer. grande legado. E aí? Como meu pai, Sim. eu não sei se eu vou deixar fortuna, herança, não sei ainda. Se fosse hoje, eu não estaria deixando, mas pode ser que eu deixe. Mas não é isso que eu busco. O que eu busco, eu já encontrei. A formação de 2 grandes pessoas que nos enchem de orgulho, Bacana. que têm bom coração, que fazem a diferença na vida das pessoas. Uma coisa que eu posso testemunhar, Maurício, é que assim, as outras famílias que se achegam a vocês, né, como os seus assessores, a minha família também e tudo mais, nós vamos pegando o jeitão de vocês pegam um pouquinho do nosso jeito também, e a gente vai melhorando as situações, né? E assim, quanto mais a gente estiver perto de pessoas do bem, pessoas com princípios, mais a gente vai estar bem com todos nós. Claro que todo mundo tem seus perrengues, tem suas coisas que precisam melhorar o tempo inteiro, né? Por favor, fale para essas pessoas, para essas famílias que agora estão te ouvindo aqui, né? Tá bom, eu sei que não existe conselho mágico, mas como se comportar entre as famílias, como o dia a dia, as dificuldades. Passa uma mensagem para esse povo, como conversar com os filhos, o como lidar com a profissão, Puxa por vida. favor. Olha, depois que você entende que nós estamos aqui de passagem, né? E que perto do infinito nós somos tão pequenininhos, perto desse
dessa casa, né, que foi construída para a gente aqui. Nós somos tão pequenininhos e que a vida passa tão rápido, que nada do que você construir, nada do que você viver junto com a sua família não será plena se você não deixar Deus entrar na sua casa. Então abra a porta da sua casa e deixe Deus entrar. Convide Ele para tomar café da manhã com você. Bate um papo com Ele na hora do almoço, antes de dormir. Conte para Ele como foi o seu dia, o que você espera do dia seguinte. Deixe Deus entrar na sua vida. É transformador. Só assim tudo vai dar certo. Meu querido amigo Maurício Gasparini esteve aqui hoje conosco, ele que já nasceu disputando espaço na barriga da mãe com o irmão gêmeo Marcelo. Só que os dois optaram por não disputar e sim compartilhar. E os dois criaram toda uma vida aí, ajudando as pessoas, criando família, tendo princípios. E depois Maurício decide ir para a política também num outro momento da sua vida. Para quê? Para ajudar as pessoas, ajudar as famílias, compor com toda a sociedade como um todo. Como eu tenho um músico na minha frente, eu não vou pedir para que você cante, mas eu vou pedir para que você fale de uma música que resume tudo isso. Se você quiser cantar, fica à vontade. Eu vou deixar como mensagem aqui uma Sim. música que para mim, para o Marcelo e para toda uma geração que viveu com a gente significa muito, que é uma música que a gente gravou e que tem uma mensagem linda e que no final essa música ela resume o que nós temos que buscar como humanidade, né? E ela diz exatamente assim: que a gente vai poder sorrir, cantar, sonhar o que não sonhou, olhar o céu de tarde azul como ninguém olhou, que a gente vai poder viver na alegria, pura paz, amar até os inimigos e sofrer jamais. Muito bem. Maurício Gasparini, querido, Obrigado, muito querido. obrigado. Tamo junto. Podcast Laços, claro que conexões, contatos e amizades. Maurício Gasparini aqui no Estúdio A da agência Avocado.